Há muito tempo atrás, na antiga Grécia, houve um grande campeonato e vieram pessoas de toda a parte para participar desse campeonato. O vencedor das provas seria honrado com uma estátua sua, que seria construída num jardim da cidade. Então vieram homens de vários lugares, de várias aldeias. E começou então esse campeonato, que era uma longa maratona. Foram muito tempo correndo, muito sacrifício, muito esforço, até que no final do campeonato houve um vencedor. O vencedor foi um rapaz do interior, um rapaz muito simples. Esse rapaz, ele era muito humilde e apesar de ter vencido aquele campeonato, ele permanecia humilde. Mas o outro que havia ficado em segundo lugar morria de inveja. Não aceitava ter perdido. Não aceitava ter ficado em segundo lugar. Ele queria que a estátua que fosse construída fosse em homenagem a ele e não ao outro. E ao invés dele tirar de dentro dele esse sentimento de inveja, ele foi ficando com ódio. Ele foi ficando com raiva. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a visitar o local aonde a estátua estava sendo construída. Aquela estátua, ela foi erguida, em volta dela havia um grande pano para ninguém ver, e durante o dia os escultores, eles trabalhavam lá naquele local para fazer com que a estátua ficasse pronta. E esse homem que estava com inveja, o que ele fez? A estátua ficou pronta e depois de uma semana ela seria inaugurada, ia ser feita uma grande festa. Então, o que esse homem invejoso arquitetou? Ele começou a ir todas as noites aonde estava a estátua, só que ela estava cercada com um pano, e começou então a quebrar a base dela. Ele ia fazer isso aos pouquinhos, e o pensamento dele ia ser o seguinte: no dia da inauguração, ele ia fazer de alguma maneira com que aquela estátua viesse cair abaixo. Aí ele foi no primeiro dia, quebrou um pouquinho e foi embora para casa. Na outra noite ele voltou. Na quinta noite, quando ele voltou para quebrar a estátua, ele estava lá calmamente quebrando a estátua, quando de repente ele escutou um barulho de um pássaro. E quando ele olhou para cima, havia uma coruja pousada bem em cima da estátua. E quando ele viu aquela coruja, ele ficou assustado, espantou a coruja e a coruja saiu voando. E naquilo que a coruja saiu voando, não se sabe por quê, mas a estátua já estava bem fraca, porque já há 5 dias ele estava lá quebrando a parte do chão da estátua. Conforme a coruja saiu voando, a estátua caiu. E para a infelicidade daquele homem, a estátua caiu em cima dele. No outro dia, quando os moradores acordaram, eles viram que o pano estava derrubado e a estátua também estava. E quando eles foram ver, havia uma pessoa debaixo da estátua. Com muito sacrifício e esforço, eles tiraram aquela estátua de cima do corpo daquela pessoa. E para a surpresa deles, quem estava debaixo da estátua era justamente aquele que havia ficado em segundo lugar nos campeonatos. E na mão dele estava a prova da inveja dele. Na mão dele tinha o ferro, na mão dele tinha o martelo que ele estava usando durante a semana toda para derrubar aquela estátua. Por causa da própria inveja, a própria inveja dele acabou destruindo a vida dele. Minha amiga, meu amigo, no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja
é uma coisa que é ligada diretamente ao diabo. E todos nós somos suscetíveis de ter esse sentimento dentro do nosso coração. Lembre-se que a Bíblia fala que Caim, ele matou Abel por inveja. Nós não podemos permitir que a inveja domine o nosso coração. Quando a pessoa ela tem inveja dentro dela, dos outros, essa inveja, como a Bíblia diz, é a podridão dos ossos, é como um câncer que vai corroendo a vida da pessoa. Essa história que nós acabamos de contar, você percebeu que aquele homem morreu justamente por causa da inveja. Então nós temos que cuidar da nossa vida, olhar somente para nós e deixar a vida dos outros para eles mesmos cuidarem. Se eles estão indo bem, graças a Deus. Se a vida deles está boa, graças a Deus. Vamos cuidar da nossa vida, porque a inveja, ela mata não os outros, mas ela pode matar a nós mesmos. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.